Olá, sejam bem-vindos para mais um webinar que a gente está fazendo aqui, o Enconsad, trazendo para vocês hoje um assunto bem amplo, com pessoas com expertise no tema, né? E hoje o nosso webinar, que iniciou desde maio, tem como objetivo promover o desenvolvimento do setor de atenção domiciliar em nosso país. Esses encontros vão buscar sempre contribuir com o processo de deshospitalização e continuidade de cuidados, contribuindo também para debates e diálogos sobre os principais temas que envolvem a nossa área, aproximando todos os profissionais, empresas, autoridades e instituições que atuam na categoria. Nossa missão é promover cada vez mais parcerias, relacionamentos e conexões que possibilitem aprendizados e agreguem valor, melhorias e boas práticas no cuidado prestado às pessoas. Aproveitem esse momento e vamos logo nos reunir presencialmente, mas agora o que importa é que todos estejamos juntos e bem. Hoje nós vamos falar sobre as principais medidas preventivas, assistenciais, paliativas e de reabilitação para pacientes com Covid-19, uma visão da equipe multidisciplinar, que será coordenado por nosso convidado especial, Dr. Rui Miranda, Dr. Rui Miranda Filho, biólogo, médico, pediatra, neonatologista e diretor-presidente da PEDLA e da DESOSP, que fará a introdução ao tema e conduzirá o debate com os nossos convidados. Essas convidadas, a doutora Marisa Patarello, Lígia Koga, Ana Rosa e doutor Laerte Honorato. Quero agradecer aos nossos apoiadores institucionais, que o Ministério da Saúde, Feira Hospitalar, Abrasfid, Sobenf, Fenafísio, FBH e UNA. Nosso agradecimento especial também para nossos parceiros, ajudando a construir essa jornada especial com o desenvolvimento de temas educacional para todos os profissionais do setor. A WinCare Group, a Pillbox, a Premium Care, a Nestlé, a Qualivida, a Home Care Vidas e a Viva Comunicação Group. Nosso parceiro de mídia, a Health by Conexão Home Care. Vamos conhecer agora nossos parceiros e em seguida nosso mediador, Dr. Rui, conduzirá a nossa programação de hoje, bem como apresentando todos os nossos convidados. Muito obrigada e aproveitem bastante essa webinar. There is a place where lives, smiles, and times are ahead, where scientific research meets human insight. Where beyond drugs, there is nutritional therapy. Where the medical landscape is changing, because we are changing it. Where we look, we listen, and we act. And where food has always been our first medicine. Where we work together and bring people together in a passionate pursuit to challenge the status quo, where we challenge the way we treat health conditions and challenge the ways of living with them, where the quality of a life is as important as staying alive, not where it is a matter of life and death, but where it is a matter of life. It is here where nutrition becomes therapy.
A Vidas Home Care foi fundada em 2005 na cidade de São Paulo. Hoje é uma das empresas mais reconhecidas no segmento, com unidades em Salvador, Belo Horizonte, Santos e Campinas. Mantém contratos com mais de 50 operadoras de saúde e realiza mais de 45 mil atendimentos por mês. Estamos expandindo o nosso trabalho para outras regiões do país, sempre focados na qualidade, capilaridade do atendimento e agilidade. A Vidas Home Care integra o Grupo Vidas, formado atualmente pelas unidades de Home Care, pela Azul Emergências Médicas e pelo COAT, Centro Oncológico Alto do Tietê. O Home Care promove, quando recomendado com ética, segurança e transparência, qualidade, humanização e conforto. Essa modalidade não é mais uma alternativa de serviços, e sim uma realidade presente na vida e na saúde de todos nós. Vidas Home Care. Pode contar com a gente. Boa tarde. Bom, eu queria aqui, inicialmente, repetir a mensagem que eu enviei a Cláudia quando ela me convidou para participar desse evento. Eu disse a ela que era um prazer e uma honra estar participando de mais um Enconsad. Eu lembro que nós participamos do primeiro Enconsad que teve, o primeiro encontro aqui em Belo Horizonte. Eu acho realmente que o Enconsad é um fórum muito importante para trocar experiências, né, nós das empresas de atenção domiciliar, e também na sustentabilidade e credibilidade da atenção domiciliar no Brasil. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com os colegas, sabidamente com experiência nessa área, né, e espero que a gente realmente desenvolva um bom trabalho. Bom, em relação ao trabalho que nós desenvolvemos aqui em Belo Horizonte, nós temos duas empresas aqui, a Pedilar, que é uma empresa de atenção domiciliar pediátrica, e a Desosp, que é uma empresa de atenção domiciliar de adulto. O que as mudanças, quais as mudanças que nós tivemos com a questão da pandemia do Covid? Eu vou tentar falar aqui resumidamente, rapidamente, né, e depois os nossos convidados vão aprofundar mais nessas questões, mas eu queria só dar uma pincelada sobre o que a gente está fazendo aqui e como é que é o nosso trabalho. Em relação à prevenção e assistência, nós estabelecemos protocolos bem definidos, os critérios de quais visitas seriam presenciais, de que a gente poderia fazer através de telemonitoramento, levando em consideração o risco-benefício. Então, instituímos, né, o telemonitoramento agora muito mais do que a gente fazia antes devido à pandemia, mas sempre lembrando da qualidade, sem queda da qualidade. Nosso setor administrativo, uma boa parte dele está em home office, né? Eu, por exemplo, né, estou aqui, tenho 65 anos, tive um infarto no ano passado, sou de alto risco. Aqui em casa, minha mulher e minha filha não me dão habeas corpus para botar nem o pé para fora de casa. Então, e assim como as pessoas de risco, nós temos duas graves que trabalham com a gente também, estão em home office, e a gente está respeitando muito essa questão do risco que o Covid pode ser para os nossos colaboradores. Bom, em relação a como nós estamos atuando, os EPIs, por exemplo, nós estamos tentando fazer uma utilização deles de forma racional, levando em consideração a situação epidemiológica dos nossos pacientes, fazendo uma gestão disso com risco assistencial versus custo versus sustentabilidade. A gente acha que tudo isso é muito importante, a gente tem que dosar bem isso, certo? É claro que há um aumento de custo com essa utilização do EPI, que nós estamos utilizando muito mais, mas eu acho que é uma hora, né, que tem que imperar o consenso, né, e a racionalidade entre os players da operadora, das famílias e dos nossos prestadores. Eu acho que nós temos que ter um consenso aí para que a gente possa utilizar tanto o EPI como as formas de atuar, e de forma que a gente dê segurança e que dê sustentabilidade também para todo o processo, né? Em relação à reabilitação, a gente sabe do papel importante que ela tem,
A equipe multidisciplinar tem uma atuação importante nisso, por exemplo, a fisioterapia, que melhora muitos desfechos, né, e diminui a internação hospitalar. Então, a gente tem que estar bem consoante todos da equipe trabalhando em prol de que o paciente tenha segurança e tenha, nesse período agora, então, né, tenha segurança e possa a gente desenvolver um bom trabalho. A gente deve estabelecer bem os limites, né, de tudo, inclusive dessa questão até onde que o paciente pode ficar no domicílio, até onde, né, quando a gente tem que indicar o encaminhamento ao hospital. Por isso, a gente lembra de um outro aspecto importantíssimo, que é a questão da monitorização. A monitorização, ela é muito importante, porque ela pode, e agora bem feita, né, depois nós vamos tentar discutir também um pouco sobre isso, que pode anteceder, né, qualquer intercorrência. E, então, a gente tem que ficar muito atento, mais ainda agora, na questão da monitorização. A nossa casuística aqui em Belo Horizonte, nós temos, na Pedilar, nós tivemos 4 pacientes em relação ao Covid, né? Tivemos 4 pacientes com clínica, a clínica sugestiva da Covid-19, um testou positivo, e esse que testou positivo teve a clínica e nós acompanhamos e agora já está bem. Em 3 casas, nós tivemos parentes, pais com sorologia positiva, e desses 3, 2 crianças deram negativos, não tiveram clínica, e um deu positivo, que é exatamente esse que nós acabamos de falar. Na Desosp, nós tivemos, a Desosp é uma empresa que, a Pedilar, nós temos 21 anos, começamos em 1999, foi a pioneira no atendimento pediátrico no Brasil, e a Desosp, que começou o ano passado, a nossa casuística ainda é pequena, nós tivemos um caso positivo com a clínica, fizemos o telemonitoramento diário, e aí melhorou e agora está muito bem. E nós tivemos outro paciente recentemente que internou e ainda está sem o resultado, mas provavelmente é Covid positivo. Bom, então, essa é só uma pincelada que eu queria dar a princípio. Eu vou passar agora a palavra aos convidados para que eles possam, então, estar discorrendo sobre o assunto. Vou apresentá-los agora. Eu conversei, inclusive, com a Cláudia, queria até fazer um parêntese aqui, antes de fazer essa apresentação, de falar da Cláudia um pouco, porque a Cláudia, eu sei que ela está nos escutando, ela falou que estaria nos assistindo, e eu sempre, quando tenho oportunidade, eu gosto de homenagear a Cláudia, porque é uma pessoa muito importante na atenção domiciliar no Brasil. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem bem a Cláudia, né, os que vão apresentar, e eu conversei com ela sobre os convidados, e ela teceu elogios, e falou da experiência de cada um. Então, eu realmente fico muito à vontade para fazer essa apresentação e dizer que esses nossos convidados têm uma experiência grande, e são pessoas que eu já encontrei anteriormente, em outros encontros, em CONSARES, no CIBRAD, né? Então, são pessoas que renommadamente conhecidos no meio da atenção domiciliar. Bom, primeiro eu vou falar da Ana Rosa Unha, é uma médica com titulação em Medicina de Família e Comunidade, pós-graduada em Cuidados Paliativos, membro da Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Conselho Regional de Medicina da Bahia e coordenadora do Programa de Cuidados Paliativos do SOS Vida. Eu já assisti em CONSAD, uma palestra da Ana Rosa sobre cuidados paliativos, realmente muito boa e tem uma experiência grande nessa área. Depois, a Marisa Quaterello é fisioterapeuta com MBA, né, em Gestão de Saúde pelo Hospital Albert Einstein, CEO da Total Físio e diretora tesoureira da Brasfísio e diretora da Penafísio da Atenção Domiciliar. A Marisa também nós encontramos algumas vezes, representando aí a Brasfísio. Acho que é importante essa representação, essas instituições que representam a gente, né? Então, acho que ela também tem um conhecimento muito grande e também tem essa experiência como fisioterapeuta. Depois, o Laércio Honorato Borges Júnior,
fisioterapeuta, especialista em fisioterapia respiratória, em UTI e em gestão hospitalar, doutor em ciência da saúde e gerente regional da ResMed. Laércio também, várias vezes nós encontramos e já vi algumas palestras dele. E, finalmente, a Lígia Coca, eu acho que é Coga mesmo, Lígia Coga, é enfermeira do Centro de Reabilitação do Alberto. É Coga mesmo, né, Lígia? Isso mesmo, né? Coga mesmo. Ótimo. Enfermeira do Centro de Reabilitação Albert Einstein, especialista em neurologia clínica e intensivista pelo Einstein. Eu vou passar a palavra, então, primeiramente, para a Ana Rosa Unha, para que ela faça a sua apresentação. Muito obrigado e logo, logo voltamos. Ok? Boa tarde. Eu queria agradecer o convite de estar participando, né, dessa Inconsad e agradecer a Cláudia e agradecer aos colegas que estarão participando comigo e compartilhando esse conhecimento que, na verdade, é muito importante para o serviço de atenção domiciliar. Então, como o doutor Rui já falou, eu trabalho num serviço de atenção domiciliar. A primeira coisa que a gente se deparou quando a gente viu a questão da pandemia, que foi definida, foi a criação de um comitê de crise, né? A empresa criou um comitê e, a partir daí, desenvolveu um plano de contingência. O plano de contingência estabeleceu ações preventivas, assistenciais, de reação e paliativas. Esse plano abrangeu não só os pacientes, mas também a equipe profissional administrativa, equipe profissional da área de saúde, visitadores, cobrados e terceirizados. Então, todos esses profissionais, a gente desenvolveu atividades preventivas. Eu não vou entrar agora nesse detalhe, vou focar mais nas atividades preventivas que a gente estabeleceu para os pacientes. Como o doutor Rui já falou, a gente começou com a adequação dos atendimentos dos pacientes, seja na modalidade de internação domiciliar ou atendimento domiciliar. Na internação domiciliar são aqueles que têm os técnicos 24 horas, e o atendimento são gerenciamentos, atendimentos pontuais de terapias. Claro que dentro de uma redução de visitas que não houvesse comprometimento clínico desses pacientes. Então, foram adequados e ajustados as visitas dos profissionais de acordo com cada condição clínica do paciente. É óbvio que houve um ajuste tanto com a família como com as operadoras para que isso pudesse acontecer. A partir daí, a gente ampliou o telemonitoramento. A gente já fazia telemonitoramento, não era telemedicina. A gente sabe que o Ministério da Saúde criou uma resolução recente, mas a gente fazia o telemonitoramento com um profissional na casa através de um dispositivo em que a gente conseguia usar o paciente. A partir daí, a gente fazia esse telemonitoramento. A gente ampliou esse telemonitoramento exatamente para intercalar com as visitas. A gente, apesar de existir resoluções dos conselhos de fisioterapia, fono e TO, a gente não estabeleceu telemonitoramento para essas terapias. Encaminhamos carta, né, para o paciente, família, sobre todas as medidas que a gente estava fazendo, orientações sobre o uso de EPI, nessa carta de pacientes, então, orientações do uso de máscara, higienização das mãos, todas as informações que foram passadas pelo Ministério da Saúde, de acordo com o Ministério da Saúde, do distanciamento social. Isso constou nessa carta. A gente elaborou procedimentos técnicos e novos protocolos, e uma das coisas importantes também é a garantia de fornecimento de materiais e insumos. Então, o pessoal de suprimento e logística também trabalhou com os fornecedores para garantir que a gente tinha materiais, principalmente EPI, e insumos para atender esses pacientes. Em relação a atividades assistenciais, nós tivemos, né, a elaboração de fluxos de atendimento para pacientes contactantes, fluxo de atendimento para pacientes de caso suspeito ou confirmado,
Então, a gente teve pacientes contactantes, e a gente aí tem um fluxo para isolamento e monitoramento, fluxo de atendimento para caso suspeito confirmado, a mesma coisa. A partir daí, a gente tem um programa de aconselhamento psicológico, então a psicóloga faz contato com os familiares ou os próprios pacientes que acabaram pegando, se infectando com Covid. Ampliação também do telemonitoramento. A gente tem a avaliação médica telemonitorada e o acompanhamento e monitoramento. Então, aqueles pacientes que entram em isolamento, eles são monitorados diariamente. E, além disso, a gente tem um mapa de criticidade. Nesse mapa de criticidade, a gente tem pontos que a gente estabelece não é bem meta, mas aquele ponto em que a gente tem que fazer planos de ação para que a gente possa intervir antes de a situação se tornar crítica. Então, a gente tem um ponto gatilho em que, então, por exemplo, pacientes em isolamento, nosso ponto gatilho são 5. Então, quando passa disso, a gente já elabora planos de ação para evitar que passe desse gatilho e complique mais, né, fique mais crítico a situação. Então, todas as medidas de higienização, de oferecimento de máscara, todos os profissionais de saúde receberam kits, né, de EPIs, mas, além disso, aquele paciente que é isolado, o kit vai para a casa do paciente para que o profissional atenda esse paciente com segurança, e a restrição de visitas que eu já falei. Quando a gente tem esse paciente, a gente vai acompanhar e monitorar, depender da situação. Se é o paciente sintomático, se é assintomático que teve contato, a gente vai disparar a solicitação de exames, vai fazer modificação na prescrição, e a partir daí a gente vai acompanhar esse paciente. Em relação ao processo de reabilitação, a gente desenvolveu critérios de admissão de pacientes que tiveram infecção com coronavírus. Então, hoje a gente recebe pacientes, a maioria, a gente sabe desses pacientes, e aí Laerte vai abordar bem sobre isso, tem comprometimento motor e respiratório. Então, as terapias são muito importantes nesse momento em que esse paciente retorna para a gente. Então, a gente tem esse trabalho com os pacientes que já estão retornando. E a parte de cuidados paliativos, a gente entende que toda doença que ameace a vida e que precise de sintomas, medidas de conforto, qualidade de vida, esse paciente é um candidato para cuidados. A gente se preocupa um pouco, porque a gente sabe que no ambiente hospitalar, a gente tem hoje, eu assisti até uma live, tenho lido materiais sobre isso, né? No ambiente hospitalar, a gente tem pacientes que a equipe é chamada de cuidados paliativos, né, para avaliar. E aí a gente tem pacientes que já estão graves em UTI, em ventilação mecânica. Tem pacientes que já tiveram acompanhamento prévio com cuidados paliativos e que se infectam com Covid. E pacientes que estão em locais com escassez de recurso, sem acesso nem à ventilação, nem à UTI. Esse é o caso que a gente mais se preocupa por questões éticas, né, questões bioéticas. A gente tem uma discussão muito ampla em relação a isso. Nesse momento, você discutir vários conflitos em cima desse quadro no ambiente hospitalar, mas na atenção domiciliar, segundo a recomendação da EP, a gente deve acompanhar pacientes que se infectaram com Covid, que têm sintomas leves, que têm baixo risco de evolução rápida ou que se recusam na hospitalização. Na nossa casuística, que a gente ainda não teve pacientes que estão em cuidados paliativos infectados. Na verdade, a gente teve uma paciente só, mas essa paciente evoluiu bem, foi testada positivo e se recuperou, apesar de ser uma paciente idosa, com Alzheimer, traqueostomizada, mas anula metálica. Então, hoje a gente só teve na casuística da gente uma paciente. Os pacientes que não são cuidados paliativos, os que têm sintomas, a gente acompanha em domicílio, e os que têm sintomas moderado a grave, normalmente
normalmente são transferidos para a unidade hospitalar. Então, por isso que a gente acaba não acompanhando muitos pacientes graves em cuidados paliativos na assistência domiciliar. Muito bom. No Muito momento obrigado. é isso aí. Depois a gente pode explanar mais a partir das perguntas. Com certeza. Muito obrigado, então. Vou, então, agora passar a palavra a Marisa Paterello, né, nós apresentamos a fisioterapeuta, e que tem trabalho na Total Físio, né, e com certeza está tendo muito trabalho agora com essa questão da pandemia. Tá. Passar a palavra, então, para você, Marisa. Obrigado. Muito obrigada, doutor Rui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer em nome da Brasfeed o convite de fazer parte dessa discussão. A Brasfeed vem fazendo alguns trabalhos no sentido de fazer uma orientação para todo o setor, né, e principalmente para os fisioterapeutas que estão envolvidos na assistência. A gente sabe que os primeiros 90 dias aí, desde a decretação da pandemia, tem sido muito difícil para todos os envolvidos, mas tem vindo aí algumas mudanças importantes para o nosso setor, e eu entendo que vão passar a ser permanentes, né? Então, dentro desse contexto que tange a atuação da fisioterapia domiciliar, hoje a gente vê alguns pontos positivos vindo dessa situação do Covid. Essa preocupação preventiva em preservar o profissional que está no atendimento, o paciente que está no domicílio, que não teve um evento de rehospitalização, que não teve contato até então com o vírus, porque está ali numa situação de domicílio, e a preocupação dos envolvidos nessa terapia. Então, dentro do AD, foi feita uma revisitação em todos os PADs, onde alguns casos foram suspensos em decorrência da pandemia, e passou-se a ter uma monitoria dos casos, uma telemonitoria dos casos, no sentido da gente entender se o paciente tem uma necessidade de ter uma nova intervenção presencial ou se pode continuar o atendimento suspenso, ou até mesmo reduções de PAD. Então, a gente tinha o paciente com plano terapêutico 5 vezes na semana, foi feita uma revalidação disso e a possível diminuição do PAD, exemplificando essa situação, por exemplo, das 5 vezes, passando para 2, 3 vezes na semana. Isso depende de caso a caso, que foi discutido ali internamente entre a equipe. Orientações com relação ao reforço do que nós já fazemos, né, desde a higiene das mãos na hora de fazer o atendimento, a permanência de pessoas dentro do quarto, do leito do paciente, que sejam realmente, no caso, o cuidador, no caso de necessidade, caso contrário, que realmente permaneça o profissional e o paciente para que tenha atendimento. E a gente vem escrevendo alguns documentos, inclusive, de orientação com relação a isso. Até em parceria com a Sobrafir, nos próximos dias sairá um documento de instrução elaborado junto com a Brasfeed, nesse sentido de fazer toda elencar todas essas orientações para que os profissionais e os familiares tenham acesso às medidas preventivas. Com o passar do tempo, a gente foi também recebendo pacientes pós-Covid no domicílio, né? O que também requer um ponto de atenção muito importante. E a comunicação entre os setores de deshospitalização dos hospitais, as empresas de home care e as empresas prestadoras de serviços de fisioterapia também melhorou muito, porque hoje a gente admite o paciente com a necessidade de um aumento de informações colhidas. Eu preciso saber se esse paciente ainda está em fase de transmissibilidade, se não está, em quais os recursos de fato que ele precisa na residência. Eu não vou me aprofundar, porque o Laerte tem aí muito mais a explanar, né, sobre a eleição correta dos equipamentos, para dar uma assistência realmente técnica devida a esse paciente agora nesse momento de Covid. Então, tem muitas coisas que nós fazíamos antes que não pode ser feita nesse momento. E então a gente vem aí na construção realmente dessas orientações.
Fato é que esses pacientes que são da AD, que foram feitas essas interrupções ou mesmo essas reduções, a gente precisa também ter uma atenção importante, porque são pacientes que, no geral, têm uma cronicidade envolvida. Então, o telemonitoramento, ele é primordial. Embora o Conselho de Fisioterapia tenha baixado uma resolução onde a gente possa fazer hoje o teleatendimento, a gente ainda não tem isso muito bem definido, até entre as operadoras e empresas de home care. Existem aí alguns casos de exceção que está sendo liberado, mas não é a totalidade. Também é um ponto importante, porque a gente já vem discutindo, antes mesmo da pandemia, essas inovações tecnológicas, e nisso também o Laerte vai se aprofundar, né, no telemonitoramento, através da ventilação mecânica, mas não só no paciente ventilado, né? Existem alguns casos que a gente tem aí uma escassez de recurso que não permita o atendimento presencial, mas não necessariamente esse paciente não tem que ser assistido. Então, eu acho que a gente também vai caminhar para uma releitura e para inovações que permitam o acesso ao atendimento do paciente. Dentro das práticas preventivas, uma outra coisa importante também que tem sido protocolar entre as empresas de home care, e a Brasfeed hoje está presente em 7 estados, então a gente vê com muita frequência essa integração de informações, é realmente fazer a visita do paciente COVID, que foi testado COVID positivo, como as últimas visitas. Então a gente prioriza o atendimento dos pacientes não infectados antes, para a gente realmente diminuir o trânsito da possibilidade da infecção, de levar realmente esse vetor entre uma casa e outra. No geral, acho que são essas as medidas que nós temos feito com bastante eficácia, e realmente acho que seria importante a gente enaltecer os pontos positivos aí dessa situação tão delicada, né? Os pontos negativos já estão sendo exacerbados o tempo todo, mas como realmente resumo da minha fala, eu creio que a comunicação entre as equipes e entre os serviços também, né? O hospital, assistência domiciliar e finitude, ou realmente para uma alta, um término de atendimento domiciliar ou encaminhamento ambulatorial, isso vai trazer uma melhoria aí dessa conexão entre os setores. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou passar a palavra, então, agora para o Laerte, que, né, vai falar um pouco da ventilação, e vamos ver, então, o que o Laerte tem para nos dizer. Obrigado. Ok, pessoal, boa tarde. Agradecer o convite para estar conversando um pouquinho hoje com todos os presentes aqui. E, primeiro, também agradecer, né, e parabenizar, de uma forma geral, todos os profissionais da AD, né, de forma bem geral, assim, tanto do setor público quanto do setor privado, que mais uma vez mostrou, né, todas essas equipes mostraram aí a capacidade que tem da atenção domiciliar em contribuir com a rede de saúde, com o sistema de saúde como um todo, né, porque hoje a atenção domiciliar ela vinha, né, e agora veio também nessa lógica de mostrar que é realmente um serviço efetivo, que conseguiu dar conta de resolver grande parte dos problemas, uma vez que esse cenário do Covid colocou todos os holofotes no hospital, né? Então, assim, o que tinha de uma rede de saúde, veio o Covid e os holofotes, o foco foi tudo na questão hospitalar, como se fosse só o hospital apenas que resolvia e tratava o Covid, e de uma certa forma o restante dos pontos da rede ficaram, vamos dizer assim, em segundo plano, né? E aí veio, né, a questão do SAD, entendendo aí tanto no setor público quanto no privado, o número de pacientes que, teoricamente, essas pessoas que estão dentro de um serviço de atenção domiciliar, ou home care, elas estão caracterizadas dentro do grupo de risco, né? São pessoas com fragilidade, com comorbidades, enfim. E aí vamos dizer, um grupo de pessoas sendo cuidada e um grupo potencialmente de risco. Então, assim, eu acho que todos os profissionais
de uma forma ou outra, acho que conseguiu contribuir, fortalecer e legitimar a atenção domiciliar nesse momento de Covid. E aí, assim, o que eu queria compartilhar aqui com vocês era, assim, basicamente, assim, o que eu tive mais contato durante esse período de Covid foi o grupo de pacientes que estavam, né, que estão em ventilação mecânica domiciliar, tanto na modalidade invasiva e não invasiva. E aí, bem no cenário, assim, vou dividir essa minha fala assim, em 3 momentos, tentando entender o seguinte, assim, como é que essas equipes se depararam, porque era tudo novo, veio assim de uma forma muito brusca, né, e esse excesso de informação, e aí a gente pensou, bom, então, essas equipes que tinham os pacientes em ventilação mecânica, em pleno, na hora que estourou a questão do Covid, isolamento social, como fazer as prevenções, bom, então as equipes teve que, ao mesmo tempo, entender que esses pacientes em ventilação mecânica, como é que vai fazer o isolamento social dessas pessoas, uma vez que elas estão dependentes de tecnologia no domicílio, elas precisavam de ter os profissionais indo até a casa deles, e esses profissionais vindo de outras casas e vindo do hospital, essa rotatividade de profissionais, como é que eu mantinha a segurança desses pacientes, como eu mantinha a segurança dos cuidadores, das famílias, que muitas das vezes, né, no sistema do público, muitas das vezes quem cuida é basicamente a família como um todo, como que a família trabalhava nisso, então assim, teve que a equipe do SAD teve que ter uma grande habilidade, né, e mostrou essas competências para poder trabalhar, tanto no caráter preventivo, assistencial, paliativo e de reabilitação, porque naquele momento o paciente que estava em ventilação mecânica, no domicílio, bom, e se esse paciente positivar, como é que nós vamos fazer? Esse paciente vai para o hospital, ele interna, mas ele já está na ventilação. Então, assim, as equipes tiveram que trocar as peças do avião em pleno voo, porque as coisas estavam acontecendo e não dava para parar, né, o que já estava fazendo. Já muitas vidas nos domicílios com o paciente em ventilação mecânica. Paralelo a esse primeiro momento, o segundo momento é que também houve o aumento da solicitação de deshospitalização dos pacientes em ventilação mecânica, porque tinha a questão da desosp, liberação de leito, e essas equipes foram, até as próprias equipes que ainda não tinham muita habilidade ou treinamento para desenvolver ventilação mecânica domiciliar, teve que, muitas das vezes, teve que aprender e, nas pressas, entender como é que ela fazia, porque todos os municípios tiveram essa demanda de liberação de leitos, e a retaguarda era o SAD. Muitas das vezes, a nossa rede de saúde, tanto no público como no privado, tem essa dificuldade de leitos de retaguarda, né? Então, o SAD entrou aí como uma excelente alternativa. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a demanda do grupo, os serviços tinham a demanda que já é existente, houve um aumento da demanda de deshospitalização, com foco no hospital, e aí, assim, tinha máscara N95 para o hospital, mas não tinha para o SAD. Tinha circuitos fechados de aspiração, mas não tinha para o SAD. Então, assim, a dificuldade de muitos gestores de entender que o SAD, ventilação mecânica domiciliar, é um paciente de internação, que se ele não for cuidado no domicílio, ele vai ter que voltar para o hospital. Então, assim, fazer essas pessoas entenderem que o SAD não é segundo plano, não é uma... Isso, vários coordenadores de serviço mostrou isso e verbalizava a dificuldade de se posicionar, de entender e de colocar essa segurança da equipe dos pacientes. Então, isso foi assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí, nesse segundo momento, onde houve um aumento da necessidade de deshospitalização, aí houve o segundo, uma das grandes dificuldades, além de EPIs, foi a questão de aquisição de equipamentos, né? Assim, houve como houve uma procura muito grande das tecnologias de ventilação no mercado, muitos serviços tiveram a dificuldade de aquisição, e aí esbarrava nesse processo de deshospitalização, pela necessidade, né, desses equipamentos, que por algum tempo isso ficou com difícil acesso, né, para os serviços, isso aí
serviço público, que tem que fazer licitação, o serviço privado, que às vezes tem um pouco mais de facilidade na aquisição desses equipamentos, e tudo isso acontecendo. Então, os serviços teve que se adaptar da forma, utilizando dos recursos, e aí, paralelo a isso, foi o que o pessoal já comentou, a questão do telemonitoramento. A Covid veio para quebrar muitos paradigmas, né? E no final eu vou comentar a parte boa, porque muitas das vezes a gente fica falando mais da parte ruim do Covid, o quanto o Covid está trazendo ainda, né? Mas a gente também fala que todo lado ruim tem um lado bom, e a gente tentar extrair o que foi positivo nessa situação. Então, assim, hoje tem muita tecnologia chegando, e principalmente para a questão do atendimento domiciliar, e esses equipamentos, essas tecnologias hoje estão desprendidas, ela tem hoje permite isso, né? No qual o paciente está sendo ventilado em casa e a equipe está na sua base, na sua sede, conseguindo monitorar o paciente à distância. Então, isso veio, assim, no momento teve que vir a crise para as pessoas entenderem essa questão, que isso é importante, que isso é efetivo, e de uma certa forma isso trouxe uma maior visibilidade para as pessoas entenderem isso. E um terceiro momento, que eu acho que é um terceiro momento agora, esse momento está, o primeiro e o segundo não deixou de acontecer, e agora agrega o terceiro momento, que são esses pacientes que passaram por uma internação prolongada e hoje estão sendo deshospitalizados em ventilação mecânica para o domicílio. São essas pessoas que sobreviveram ao processo de internação prolongada, dependência da tecnologia, e agora estão indo para casa. Então agora os SADs e as home cares estão recebendo os pacientes pós-Covid. Então, por isso que eu alinhei esses três momentos, o momento inicial, e agora esse momento que está acontecendo, e essas equipes agora, de uma certa forma, um pouco mais preparada, que a fase inicial, que eu acredito que foi a fase mais de choque, a fase mais difícil de saber como lidar, e agora estão tendo problema, né? Assim, ainda pouco se fala dos processos de complicações pós-Covid, das sequelas que essas doenças vão deixar aí para os pacientes, principalmente esses pacientes mais crônicos, mais graves, o quanto isso vai aumentar de sobrecarga no sistema de saúde, das doenças crônicas, das sequelas de pacientes. Isso eu falo que isso vai comprometer gerações de pessoas, e de uma certa forma isso vai aumentar um cuidado da rede. A rede vai ter que ter esse olhar das pessoas que vão precisar de reabilitação nos vários pontos da rede, aquele que vai precisar de um centro de reabilitação, mas que aqueles que muitos vão precisar do cuidado domiciliar pela gravidade da doença. E assim, a parte boa, para me finalizar minha fala em relação a isso, é que assim, quando a gente escuta tudo e a gente analisa tudo, fala, bom, a gente, antes do processo, quantas vezes a gente, que são os profissionais da atenção domiciliar, das pessoas que trabalham diretamente no setor, ficava convencendo os médicos, enfermeiros, físios, gestores da atenção domiciliar, das vantagens, das facilidades. E agora, uma coisa a gente sabe, né, a questão do modelo hospitalocêntrico, as pessoas não estão querendo ir para o hospital. Então, acho que a questão de aceitar a questão de ser atendido em casa vai vir uma facilidade. Acho que esse tabu foi quebrado, porque tanto, inclusive, saiu uma reportagem da Fiocruz essa semana, mostrando o número de óbitos domiciliares que aconteceu nesse período de pandemia. O quanto o número de óbitos em outras doenças, cânceres, DPLC, doenças cardiovasculares, a taxa de óbito no domicílio aumentou significativamente. Bom, essa informação dá para a gente explorar bastante, mas o fato e vem a lógica do cuidado paliativo. Morrer em casa, ele é um dos indicadores de qualidade, isso é um sinal de boa morte, mas desde que ela seja cuidada. Não é morrer em casa e simplesmente isso é um ponto positivo, não. Né? Dentro da lógica de cuidado paliativo, cada vez mais essas equipes de atenção domiciliar, eu entendo que ela vai ter que se preparar mais para esse assunto, vai ter que se qualificar mais para lidar
com isso, porque agora a dificuldade dessas pessoas, cada vez mais os pacientes não querem ficar no hospital, vão querer ir para casa, e quem está em casa, por algum motivo, que tiveram uma complicação, não estão querendo voltar para o hospital. Então, cada vez mais aumenta a responsabilidade da atenção domiciliar em ser mais resolutiva, enquanto equipe, seja ele um paciente de baixa complexidade, de média ou de alta complexidade. Então, cada vez mais os profissionais vão ter que incorporar novas tecnologias para tentar, de uma certa forma, garantir a segurança e a qualidade desses pacientes nas suas casas. Então, para finalizar minha fala. Muito obrigado, Leste. Ok, muito obrigado. Bom, você até levantou a bola aí para a Lígia, que vai falar agora com a gente, que é a questão da reabilitação, né? Importância. E também achei muito interessante quando você fala desse lado positivo da pandemia, quando realmente a atenção domiciliar ficou muito mais em evidência. E a gente espera que, nesse sentido, né, realmente a gente tenha uma oportunidade maior de mostrar para a sociedade, que uma boa parte dela não conhece o nosso serviço, da importância desse serviço e como ele é efetivo e realmente diminui morbidade, mortalidade, etc. Vou passar, então, a palavra para a Lígia Koga, e depois, então, a gente vai ver se tem um tempo para algumas perguntas, para a gente aprofundar um pouco mais a discussão. Então, tá com a palavra, Lígia. Muito obrigado. Olá, agradecendo a oportunidade de estar aqui com grandes profissionais, para a gente compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, né, com o paciente pós-Covid. Aproveitando o gancho do Laerte, eu acho que assim, o que ele falou é importante, a gente tem mais incertezas do que certezas em saber como vai ser as sequelas a longo prazo desse paciente, né? O que a gente sabe é que esses pacientes, eles vão necessitar de reabilitação, uma grande parte da parcela da população que ficou internada, e seja pela ação direta do vírus, seja pelo longo período de internação, que vai apresentar comprometimentos relacionados às disfunções físicas, fadigas, neuropatias, dor, e alterações cognitivas, psiquiátricas, o relato do estresse pós-traumático depois de um evento, de uma internação, onde o paciente foi privado desse contato com a família. A gente imagina que algum nível de ansiedade, depressão, isso tende a acometer alguns dos indivíduos, né? E dentro disso, a reabilitação vem para fazer a continuidade do processo de transição entre cuidado hospital e domicílio, né? Vale lembrar que assim um plano de reabilitação e de cuidados bem elaborado, ele reduz os custos relacionados com a atenção, assistência primária e secundária desses pacientes, e muitas vezes permite até que ele seja deshospitalizado, como nós falamos antes, mais previamente, porque existe uma programação para ele continuar essa assistência em casa, né? Falando um pouquinho do perfil dos nossos pacientes que nós temos aqui no nosso centro de reabilitação, como já foi falado em muitos estudos, a gente tem um público predominante masculino, sendo que 84% deles passaram por necessidade de UTI, com uma média aí de 25 dias de internação, e com uma perda ponderal importante, aí de 72% deles apresentavam uma perda ponderal importante e que associava isso muitas vezes às dores e às neuropatias, né? Em relação à ansiedade desses pacientes, quando nós íamos abordá-los, era interessante porque durante o período de internação esses pacientes se demonstravam muito gratos, né? Gratos pela oportunidade da vida e da continuidade. Mas quando nós abordávamos esses pacientes para iniciar o processo de reabilitação, aí 24 horas, 48 horas pós a alta, nós percebíamos uma ansiedade muito grande, porque eles relatavam muito que assim, todos dizem que eu estou bem, né? Mas eu ainda não estou bem para voltar às minhas atividades. E aí vem a grande missão
também de nós profissionais como um todo, né, a equipe multi, de trabalhar com esse paciente com metas diárias e que sejam visivelmente compartilhada com esse paciente para que ele consiga enxergar ao longo do tempo a melhora gradativa, né? Aqui nós avaliamos os nossos pacientes com base na escala de Bartel, né? Pensando no indicador de funcionalidade, e nos chamou muita atenção que esses pacientes sem reabilitação, eles chegavam, mesmo com não tão comprometidos do ponto funcional, eles apresentavam um cansaço moderado importante, né? E inicialmente eles passavam por uma avaliação com o fisiatra, ainda no período de internação, e com a equipe multi, e por isso é importantíssimo a gente falar novamente sobre a interação da equipe do hospitalar para a equipe que vai acompanhar esse paciente em domicílio ou mesmo dentro de um centro de reabilitação, na interação das informações para que esse paciente ele tenha um plano de cuidado gerenciado para todas as necessidades, né? Seja o fono, a físio, a TO, todos têm um grande papel dentro desse processo, né? São engrenagens que se encaixam e que trazem para o paciente um melhor resultado, né? A gente vê não só fadiga, muitos pacientes apresentam perda de força motora, diminuição de sensibilidade, alteração, dor, a presença de dor neuropática é muito falado, muito visto também nos pacientes no processo de reabilitação. Para preparar esse paciente para ir para casa, aqui nós elaboramos uma cartilha de exercícios, uma cartilha que foi confeccionada com a ajuda de toda a equipe multi, onde ele é orientado no momento da alta a dar continuidade a esses exercícios em casa, seja por supervisão de um profissional em domicílio, um profissional que seja à distância ou um profissional que esteja dentro do centro de reabilitação e que vai reforçar com ele a execução correta dos exercícios. Ela é uma cartilha individualizada, pensando nas necessidades pontuais daquele paciente que está indo embora. E aí, a partir desse momento da alta, esse paciente ele tem a opção de ou vir presencialmente para um centro de reabilitação, quando isso permite, ou de realizar esse acompanhamento por um programa de telereabilitação, né? Seja porque ele não tem condições clínicas de vir até um centro, seja porque ele ainda está com um PCR positivo e por isso ele não pode vir até um centro de reabilitação. Aqui no nosso serviço, como medida de segurança, os pacientes para frequentarem, para realizarem as atividades presencialmente, eles precisam ter o PCR negativo, né, para que ele venha até nós, mas eu acho que, assim, como foi falado pelo Laerte, por todos, a telereabilitação, ela veio para trazer muitos benefícios para nós, né, e muitos aprendizados, né. Os desafios foram muito grandes, porque para nós, da assistência, o toque é muito importante, né? Então, o não tocar foi muito difícil naquele momento, né? Mas foi um desafio que foi vencido, onde nós entendemos que a reabilitação, as terapias, tanto presenciais como à distância, elas têm o mesmo peso, né? Eu acho que elas são tão benéficas para o paciente, independente de ser na presença ou não, né? Nós temos relatos de pacientes que hoje já terminaram esse ciclo de reabilitação por telepresença e que relatam a melhora, o quanto foi bom para eles, porque tinha questão de deslocamento que eles não conseguiriam muitas vezes, mas eles tinham a certeza que eles estavam acompanhados por um profissional que é altamente capacitado para conduzir todo o processo de reabilitação, né?
Eu acho que assim, o nosso trabalho ele tem um objetivo de reestruturar, preparar esse paciente para que ele seja o mais independente possível, né? O que ele volte novamente à sociedade mesmo. Isso é um grande desafio, né? Incluí-lo. A gente não imagina o quanto esses pacientes às vezes passam por situações de estresse durante o processo de internação. Então, assim, a reabilitação é importante lembrar que envolve o todo, não é só a questão de fadiga, de capacidade funcional desse paciente e das limitações, mas também a questão cognitiva, pensando em todo o estresse que envolveu esse processo e como trabalhar com a família e com o paciente pós uma situação de internação, né? Eu acho que tem uma frase que a nossa gerente usa muito, que eu acho super interessante, eu gosto muito, é que assim, nós vamos ter muitas perdas, né, no caminho, mas teremos muito mais boas-vindas, né? E essas boas-vindas, elas precisam, para isso, precisa ter uma equipe pronta, né? Uma equipe com processos bem elaborados de reabilitação, para que esse paciente possa voltar o mais rápido possível a ser inserido na sociedade, né? Muito bem. Muito obrigado. Realmente, ótimas as apresentações, enriquecedoras. Eu vou aproveitar também aqui um gancho e falar um pouco da coisa positiva no atendimento pediátrico, atendimento domiciliar pediátrico, em que esse ano é impressionante como nós tivemos muito menos intercorrência agora no inverno das doenças respiratórias. Os nossos meninos, nessa época, internavam, tinham muito problema respiratório. Com o isolamento, não está tendo mais esse trânsito da influenza, né, de outros. Então, nesse aspecto, a pediatria realmente foi bom. Eu vou tentar formular algumas perguntas. O nosso tempo já está no exílio, mas eu vou tentar formular perguntas mais de nível prático, porque eu acho que as pessoas que estão nos assistindo talvez interessem mais em coisas mais práticas para que elas possam aplicar mais no seu serviço. Então, eu vou começar perguntando para a Marisa, né, a questão da fisioterapia. Primeiro, em relação aos EPIs, se alguém quiser complementar depois, como é que vocês estão utilizando, como é que é o protocolo de vocês em relação à utilização dos EPIs? Quando o paciente testa positivo ou quando está com suspeita, você já falou que a rota suas, vocês fazem primeiro a rota, achei muito interessante isso, né? Isso é interessante a aplicabilidade disso também. As rotas começarem com pacientes que não têm nenhuma suspeita e depois passam para os pacientes. Mas como é que, em termos práticos, está sendo a utilização desses EPIs? Qual a complexidade do EPI que você usa em cada tipo de paciente? Essa é uma pergunta, se alguém quiser depois complementar, pode, por favor. E aproveitar também, que você já vai falar, Marisa, sobre a questão da fisioterapia respiratória, se teve alguma mudança de abordagem nos pacientes devido à pandemia, vocês têm mudou alguma coisa no protocolo da abordagem da fisioterapia nos pacientes com Covid ou com suspeita de Covid? Passa a palavra, então, para a Marisa. Tá certo. Então, eu vou começar a responder pelos EPIs, né? O início foi bem dificultoso, não só pela escassez, mas também por diversas informações desencontradas que nós tivemos no começo, né? Porém, hoje está muito protocolar isso, a gente vem seguindo aí o que vem de orientação do Ministério da Saúde, onde os pacientes com suspeita, protocolo gripal, não necessariamente Covid confirmado, e os confirmados com envio de EPIs, pensando sempre na questão dos casos onde tem procedimentos aerosóis ou que não tenham procedimentos aerosóis. Então, no caso dos pacientes que não gere procedimentos aerosóis, mas ainda assim são suspeitos ou confirmados, envia-se a luva, avental, máscara cirúrgica, e nos casos onde a touca, de modo prático, tá um pouco aquém.
E no caso do procedimento aerosol, é fundamental a máscara N95, né? Não tem como abrir mão realmente da oferta desse EPI. Os profissionais também estão muito preocupados em se contaminar. Então, a gente vê aí uma adesão muito grande dos profissionais em tentar adotar todas as medidas possíveis realmente para o uso racional do EPI. E com relação ao comportamento de como está sendo cedido isso, a gente vê que quando tem uma comunicação da parte da equipe de algum tipo de suspeita, as providências estão sendo tomadas de forma muito rápida no sentido de garantir esse atendimento seguro. Com relação ao comportamento dos pacientes respiratórios, a gente tem muitas mudanças, né? As famílias estão muito mais envolvidas no processo da doença, do seu ente querido. Então, quando a gente faz ali a diminuição de PAD, o exemplo de um paciente DPO-cítico que tinha ali um PAD um pouco maior, e a gente explica o porquê dessa redução, e que a gente também precisa desse feedback da parte deles, no sentido de se houver algum tipo de piora, ou mesmo que esse cuidador ou esse paciente tenha que se observar para poder ir passando esse retorno para a equipe, a gente vê um envolvimento muito maior. E claro, como foi bem colocado pelo Laerte, também a gente vê o paciente com receio de notificar a equipe de alguma alteração clínica por medo mesmo dessa hospitalização. Então, essa comunicação, esse diálogo aberto entre a equipe e a família, para explicar que muitas vezes, quando nós somos notificados a tempo de tomar uma providência ainda em âmbito domiciliar, é melhor do que a subnotificação e a gente realmente deixar esse agravamento, né? Eu queria Obrigado. complementar. Pois Ana Rosa, eu vou passar para você a palavra, só que eu vou aproveitar para já te fazer mais uma pergunta, porque você já dá para emendar falando também o que eu vou perguntar para você. Eu queria ver com você, eu sei, né, dessa questão do EPI, cada um tem uma forma, um protocolo, há uma orientação realmente do Ministério, e eu queria saber da sua experiência também, mas eu quero aproveitar e perguntar para você se há uma mudança na abordagem paliativa do paciente com Covid-19. Se vocês imaginaram algum protocolo diferente e se há essa possibilidade, porque nós sabemos que quando o paciente grava, hoje né, normalmente, mas com essa questão, inclusive, da diminuição, tem lugares que não tem leito mais, não tem, chega a ocupação, e talvez uma forma de tratar, né, que a gente vê uma possibilidade, seria o tratamento desses pacientes mais graves no domicílio, inclusive com óbito no domicílio, se possível, né, com mais dignidade e tal, e aliviando, inclusive, o sistema de saúde. Então, eu não sei se vocês idealizaram, você que tem uma experiência grande em paliativo, nós estamos com um serviço de paliativo aqui muito forte, muito robusto, e nós estamos discutindo muito isso. Então, eu queria saber da sua opinião, aproveitar para você falar a questão do EPI e também falar dessa questão, se vocês planejaram, pensam em alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Muito obrigada. Eu só ia complementar, assim, colocando como está sendo feito no nosso serviço, em relação à questão dos EPIs. Todos os profissionais, sejam eles médicos, terceirizados, cooperativados, eles recebem óculos e a máscara PFF2. No nosso caso, o que a gente está sendo disponibilizado aqui no nosso serviço é a PFF2, mas poderia ser também a N95. Isso para o atendimento de todos os pacientes. Quando a gente tem caso do paciente contactante suspeito ou confirmado, a gente encaminha um kit para o domicílio. Esse kit tem vamos dizer assim, que para todos os profissionais vão visitar esse paciente, que contém gorro, a máscara PFF2, o avental e o óculos, e existe já um procedimento técnico de orientação de como se paramentar e como se desparamentar. Então, os profissionais da gente que entram em contato com pacientes que estão suspeitos ou confirmados, ou que apenas foi contactante, a gente coloca esse paciente em isolamento, dispara o kit, modifica a prescrição
e esse profissional ele já recebe via SMS a notícia de que o paciente dele está com risco de ter Covid e ele já sabe que ele tem que se paramentar ao, vamos dizer, desse paciente. Então, era só para complementar como é feito aqui no nosso serviço. Em relação a cuidados paliativos, a gente tem, como eu disse, os pacientes que a gente já acompanha. Eu queria falar para a Laerte que o nosso serviço é um serviço que a gente tem uma certificação, não só do home care, mas uma certificação também do Programa de Cuidados Paliativos, pela JCI. A gente foi certificado em outubro de 2019, então a gente se preparou antes mesmo da pandemia, com toda vamos dizer assim, com todo o estudo e protocolo, procedimentos para garantir a qualidade da assistência desses cuidados paliativos. No caso dos nossos pacientes, como teve uma paciente, mas que evoluiu bem. Nos casos dos pacientes que não estão em acompanhamento em cuidados paliativos, em casos leves eles são acompanhados em domicílio, e casos moderados a graves, como eu coloquei, eles acabam sendo transferidos, mesmo porque a gente não estava em acompanhamento das paliativas. Mas a gente já teve, sim, doutor Rui, paciente que evoluiu rapidamente, né, para uma insuficiência respiratória, a família dava a transferência hospitalar e a gente acabou conduzindo, sim, em domicílio. Toda doença que ameace a vida e que possa ser conduzida, e esse paciente, ele é dado pela equipe e acaba sendo acompanhado. Às vezes a evolução é rápida, não dá de você estabelecer toda a programação que você faz com programação de elaboração de diretivas antecipadas de vontade, mas pelo menos você conforto, controle de sintomas e o óbito domiciliar de forma adequada. Então, já aconteceu isso no nosso serviço, a gente tem isso, vamos dizer assim, protocolado nos nossos documentos e acontecer sim. Além disso, o que a gente tem observado na maioria das vezes é que os pacientes que eles estão moderados acaba transferindo. E por isso a gente acaba não tendo esse acompanhamento em cuidados paliativos. Mas lembrando que a equipe avalia e define o acompanhamento e a gente, vamos dizer assim, promove as medidas de condutas de acordo com isso. Só lembrando que eu assisti recentemente uma live com o Dr. Ricardo Tavares, em que ele colocava que lá no serviço deles, eles também fazem, no ambiente hospitalar, uma unidade de cuidados paliativos só para os pacientes que se infectam com Covid ou suspeita. Então, naquele momento, faz a avaliação e traz o paciente para a enfermaria de cuidados paliativos. E o que é interessante é que, apesar de existir uma alta taxa de óbito, 5%, se eu não me engano, alguns pacientes se recuperam e voltam para casa. A taxa de óbito TI desse mesmo hospital é em torno, se eu não me engano, de 70%, mas os pacientes em paliativos acaba sendo um pouco mais alto. Aqui a gente tem uma taxa de óbito dos sem domicílio em torno de 80%. Ótimo, muito bom. Depois eu quero até vou trocar umas figurinhas para a gente poder também, esse paciente seu que evoluiu em casa, eu acho que é muito interessante a gente depois trocar experiência, porque nós estamos muito interessados em desenvolver isso aí. Eu quero aproveitar e falar da reabilitação e falar um pouco com você, Lídia, sobre a questão da telereabilitação, achei muito interessante, e que você dissertasse um pouco para a gente melhor. Não sei se você tem indicadores, e provavelmente tem, como o Albert Einstein, eu sei que o indicador é uma das coisas importantes que vocês têm lá, sobre essa questão da telereabilitação. Uma coisa que preocupa muita gente, isso ali depois se alguém quiser falar, é sobre a comunicação. Com esse atendimento virtual agora, a gente, às vezes, tem possibilidade de haver mal-entendido, né, no teleatendimento. Então, eu queria saber, primeiro, como é que são os seus indicadores em relação a essa telereabilitação, se funciona em relação à reabilitação presencial,
se tem um bom desempenho, em termos de indicadores, e se vocês gravam, normalmente você grava saber de todo mundo, porque muitas vezes o teleatendimento, ele, quando não gravado, ele pode gerar mal-entendidos e que depois são difíceis da gente poder comprovar como é que foi isso. Então, eu queria saber essas duas coisas de você. Primeiro, essa questão do indicador e depois, se vocês fazem isso. Obrigado. Sim. Nós temos indicadores, desde o início foi uma grande preocupação em trabalhar com isso, justamente para que ganhasse uma estrutura, né, o serviço, que a gente conseguisse validar se isso realmente estava sendo efetivo. É uma coisa nova, como nós falamos, nós estamos há cerca de pouco mais de 2 meses trabalhando com a telereabilitação em si. Nós usamos como indicador o Eurocall. Trabalhamos com o Eurocall, com a RADES, para avaliação, e fazemos para os pacientes que fazem tele, nós fazemos também os testes de passada no início e no final do procedimento, né? Do ciclo que ele se encerra. Agora, quanto à sua pergunta em relação à melhora, quando os pacientes que encerraram o ciclo, nós conseguimos acompanhar pelos testes de passada, pela a nota que ele se dá na condição de qualidade de vida naquele momento, que houve uma melhora importante, né? A questão de gravar isso, de fazer essa reabilitação filmada, né, digamos assim, ou mesmo porque, para não ter má interpretação, nós não utilizamos isso. Nós utilizamos, na verdade, uma plataforma dentro do hospital mesmo, uma plataforma nossa. Nós evitamos de usar essa questão de WhatsApps e tudo mais, para garantir a segurança para o paciente, mas nós não tivemos ainda nenhuma situação nesse sentido de compreensão. Eu acho que às vezes o que acontece o serviço é pago ou não é, né? E aí o cliente titubia se realmente foi informado ou não. Mas quanto a isso nós não tivemos. Laerte, eu vou fazer uma pergunta para você rapidinho, porque o nosso tempo, eu já tive a notícia aqui, está acabando. É só para você também responder uma pergunta, é sobre a questão do telemonitoramento. Como é que está a viabilidade, como é que está a disseminação do telemonitoramento nos serviços domiciliares no Brasil? Está em expansão plena? Eu imagino que agora, com a questão do Covid, deve ter acelerado até esse processo. Você tem 1 minuto só para falar para a gente. Você desculpa, viu? Mas é porque você também perde o tempo. Okay. Sim, não, é tranquilo. Bom, esse serviço, como eu tinha comentado, né, o telemonitoramento, considerando ventilação mecânica, já era uma tecnologia existente, já tinha serviços que já estavam utilizando, mas num passo ainda, talvez, não proporcional à demanda, né? Acho que a gente tinha uma demanda muito maior do que as pessoas utilizavam. E aí, com a questão do Covid, isso se tornou mais evidente. Então, assim, o que a gente, hoje, isso já é uma tecnologia pertencente aos equipamentos. Os equipamentos de ventilação mecânica hoje já possuem isso disponível. Assim, aí cabe o serviço utilizar ou não. Então, frente ao cenário que teve, então, assim, as pessoas que os serviços, os home cares, os programas melhores em casa, que tem os pacientes em ventilação mecânica, que tem esses equipamentos, então hoje existem essas plataformas que você faz esse gerenciamento. Então houve um crescimento bem significativo, tanto da ventilação mecânica invasiva, que era o paciente mais complexo, com os pacientes não invasivos utilizando essas plataformas. Então acho que pulverizou de uma forma bem ampla isso para todos os profissionais de saúde e para o próprio paciente, porque isso é uma ferramenta que, de uma certa forma, deixa ele mais seguro, sabendo que tem alguém do outro lado olhando ele, caso ele precise. Ótimo, ótimo. Gente, eu vou pedir desculpa a vocês, porque eu falei que ia passar a palavra para considerações finais, mas, infelizmente, eu gostaria de continuar. Eu tenho várias questões que eu gostaria de colocar, sabe? Várias. Mas, infelizmente, nós temos a limitação do tempo. Eu acho que eu, pelo menos, aproveitei muito, sabe, esse encontro nosso. Eu realmente acho que enriqueceu e cada vez, né, a discussão sobre a atenção domiciliar, a gente pode ficar aqui horas
e que realmente sempre está em coisas interessantes e coisas que podem ajudar no nosso serviço. Mas como eu falei com vocês, nosso tempo já esgotou. Eu agradeço muito a todos, agradeço Eles podem fazer? Então ótimo. Recebi a mensagem aqui que vocês podem fazer com você. Ótimo. Então, nós vamos ter um pouquinho mais de tempo para vocês também falarem. Que bom. Então, vou passar a palavra, eu agradeço novamente e vou dizer que encontraremos em breve, ou presencialmente, de preferência presencialmente, mas se não, por via virtual mesmo. Então, vou passar a palavra para a Marisa primeiro, para ela fazer as considerações finais, mas bem, eu peço que seja bem objetivo. Tá? Muito obrigado. Marisa primeiro. Tá certo. Eu achei importante de toda essa discussão, e é uma coisa que com certeza eu vou levar para a Brasfeed, para ter essa discussão interna, a importância de compilar todas essas informações, né? Apesar de ser muito novo, a gente trouxe aqui uma série de discussões onde a gente precisa fazer uma releitura do que nós estamos vivendo e do que nós precisamos melhorar na assistência, o que nós podemos acrescentar. E esse apoio tecnológico que tanto a Lídia trouxe, quanto o Laerte trouxe, eu acho que é uma coisa que a gente tem que explorar de uma forma mais vitoriosa mesmo, né? A gente tem que trazer isso com estudos, com uma expertise e realmente replicar isso como prática no mercado. E a doutora Ana trouxe aí a questão do paliativo, que realmente a gente também vai ter um crescimento muito grande por esse medo que as pessoas estão vivendo de retornar para o hospital. Então, acrescentou muito e eu só tenho a agradecer por fazer parte dessa discussão. Muito obrigada. Obrigado. Passar então a palavra para a Lígia, para as suas considerações finais. Agradecer a todos. Eu acho que foi bem enriquecedor essa nossa conversa, abordando todos os aspectos, né? Desde o paciente na transição do cuidado dele para casa, dentro do ambiente e principalmente, como a doutora Ana Marisa também trouxe, o cuidado que a gente tem que ter com o colaborador, né? Não pensando só no paciente em si, mas o colaborador, para justamente cercar a situação, para que não aconteça nenhuma transmissão, nenhum contágio, né? Nesse processo. Eu acho que foi muito bom, quero agradecer realmente a todos, Laerte que trouxe as questões de ventilação, o Dr. Rui, e aí esperamos mais, temos muita coisa para abordar, eu acho que o tema é muito rico, né? Existem as questões de telereabilitação, como a Marisa falou, as operadoras, que é uma grande, né, discussão aí de quando elas vão ser nossas parceiras em cima disso. A gente já vê que isso está mudando no mercado, né? Mas eu acho que dá para explorar muito ainda esse assunto. E é isso, gente, espero encontrá-los de novo, como eu disse, presencialmente, né? Quem sabe? Se não, virtualmente estaremos aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Passar a palavra, então, para a Ana, as suas considerações finais. Eu gostaria realmente de agradecer o convite, como eu já coloquei no início, de participar, mas principalmente pelo apoio, né, as pessoas que compuseram esse webinar trouxeram muitas informações que vão trazer experiências para a equipe. Uma boa parte da nossa equipe está assistindo, então eu queria dizer isso para vocês, que uma boa parte da nossa equipe, eu estou aqui no trabalho, então a equipe toda está assistindo, então eu tenho certeza, principalmente a equipe multi, vai trazer muita informação a respeito do que vocês trouxeram, a gente colocar na aplicação mesmo do nosso trabalho no dia a dia. Então, isso foi enriquecedor. Então, eu agradeço a cada um de vocês, Doutor Rui, na sua fala inicial, trouxe muitas coisas que a gente está engateando também aqui no processo de plano de contingência. Então, agradecer ao Dr. Rui e agradecer a cada um de vocês pelas experiências que trouxeram, pelo aprendizado que trouxe para mim e para toda a equipe da empresa. Muito obrigada. Obrigado a você, Ana. E finalmente, o Laerte, com as suas considerações. Ok. Acho que foi contemplado com a fala de todos. Agradecer aí o Enconsad pela oportunidade da discussão e
do compartilhamento de tudo isso com as pessoas presentes no webinar e fortalecendo na atenção domiciliar de forma geral e deixando um recado aqui para todos, dizendo que, falando da parte boa, né, mais uma vez, é que assim, cada vez mais nós seremos responsabilizados pela qualificação da atenção domiciliar, cada vez aumentando a densidade tecnológica, cada vez aumentando a complexidade do cuidado, e isso vai ter que ser nós fazendo, né? Então, fazendo e aprendendo e divulgando, um trocando experiência com o outro, porque cada vez mais é um caminho sem volta. A atenção domiciliar agora ela foi de fato legitimada, e onde as pessoas querem voltar para casa e não vão querer sair de casa. Então, seremos responsáveis por ampliação de tecnologias leves, duras e duras, cada vez mais para fortalecer essa política pública, né? Então, muito obrigado a presença de todos e agradeço aí pela oportunidade. Ok, eu acho que essa sua fala, Laerte, muito importante, da questão do fortalecimento da atenção domiciliar. Realmente, há 21 anos nós estamos trabalhando nisso, vimos quando no início era totalmente incipiente, poucos serviços, começando o CIBRAD, a tentar divulgar, a tentar discutir, e hoje nós temos vários fóruns e realmente a atenção domiciliar é uma realidade, como você falou bem, sem volta, e que a tendência e a pandemia veio também corroborar essa nossa visão de que realmente a atenção domiciliar vai evoluir, e isso é um grande benefício. Eu sempre falo que a atenção domiciliar é um benefício para todos, principalmente para o cliente, para o paciente, né? Para as famílias, para as operadoras, para os nossos prestadores. Então, é uma ferramenta, é uma forma de atender mais humanizada. Então, a tendência, eu acho também que vai ser só aumentar. Agradeço muito a todos vocês, brilhantes as apresentações, enriquecedoras, viu? Agradeço a Cláudia, agradeço a Cristina pelo convite, e espero também que em breve a gente esteja junto, né, e discutindo e tentando evoluir cada vez mais a atenção domiciliar. Muito obrigado, então, e já boa noite, né, para todos nós. Até logo. Boa noite. Obrigada a todos pela participação. Eu, como representante do Enconsad, me sinto muito honrada em saber que a gente cada vez mais está fazendo pelo setor e o reconhecimento da atenção domiciliar dentro desse mercado que é muito grande e que vem crescendo. Obrigada a todos os palestrantes que estiveram conosco, foi enriquecedor cada detalhe falado. E eu quero mais uma vez agradecer ao Ingroup, a Pillbox, a Premium Care, a Nestlé, a Qualivida, a Home Care Vidas e a Viva Comunicações Group pelo apoio para mais uma webinar. Muito obrigada a todos, uma boa noite e aguardo vocês no dia 23 de julho.